Meu nome é Iramar. Eu sou uma mulher de estatura baixa, cabelo na altura do ombro. Estou vestindo uma roupa, um vestido de listras rosa e branca, com manga até o cotovelo. E estou usando um óculos também rosé, que faz parte de meu rosto já. Sou parda. Estou em um ambiente que é o Centro Espírita Fé e Luz, onde atrás de mim tem uma mesa com uma toalha azul, uma mesa grande com a toalha azul, e principalmente atrás de mim tem um quadro que é bem simbólico e é bem importante para todos nós estarmos visualizando, que é o quadro de Jesus Cristo. Então, para quem está em casa e que não possa estar visualizando esse ambiente, eu espero que vocês sintam, quem está em casa, o ambiente em que nós estamos. É uma pena, eu ainda não descobri, mas a gente bota a legenda no Instagram na hora que faz a live. Não sei se tem, se alguém souber que tenha, então colabora com a gente para poder cada vez mais as pessoas terem acessibilidade ao que a gente está transmitindo aqui, né? A importância do que a gente está transmitindo. Enfim, feitas essas apresentações, não só para vocês, para os encarnados e os desencarnados, que têm todas as faculdades sensoriais preservadas, mas para aqueles que ainda não têm, deixa eu só reorganizar aqui, só um minutinho. Acho que eu fechei tudo, não. Tá tranquilo para visualizar? Tá? Joia. Aí agora, eu gostaria muito que a gente continuasse nessa sensação de tranquilidade, de paz, de amorosidade. E eu gostaria que vocês, no momento que eu vou passar um vídeo agora, mas se possível, logicamente, quem tiver à vontade, é mais ou menos 1 minuto de vídeo, que pudesse ficar com os olhos fechados. É uma surpresa, certo? Então, quando eu começar o vídeo, eu gostaria muito que vocês ouvissem a proposta, mas de olhos fechados. Tudo bem? Posso passar? Quando eu disser já, viu? Ok? Excited children. It's the incredibly talented Lucy. Podem abrir o olho, se estiver à vontade. Todo mundo viu o vídeo todo? Viu? Todo mundo viu e ouviu? Sim, mas no finalzinho viram? Não? Então vou passar de novo. Agora podem assistir com os olhinhos abertos. Deixa eu parar, peraí.
Pode ir? Excited children. It's the incredibly talented Lucy. Possa ser que até vocês, no momento que estivessem ouvindo, de olhinho fechado, pudessem até estar pensando quem é que está tocando. Alguém imaginou ser uma menina, uma jovem, com autismo e com deficiência visual? Alguém imaginou? Mas Lucy, ela é inglesa, né? Ela é da Inglaterra. Ela tem autismo e deficiente visual, uma perda visual completa. E ela aprendeu, né, através de um professor que tem uma metodologia específica. E aí, esse professor, ele ensina, ela tem uma superdotação, provavelmente associada, né, Dori? E aí, ele ensina tocando nas mãos delas, né? Sim, tocando nas mãos delas, passando, né, toda a partitura, e ela já pega, assim, eu fui procurar, porque eu estava procurando, né, nas minhas pesquisas, alguma pessoa com deficiência que tocasse algum instrumento, né, para poder trazer, e aí eu encontrei Lucy, e aí tem um documentário sobre ela, desde pequenininha, então é interessante. Não vou passar a falar tudo aqui não, mas quem tiver interesse, pesquisa sobre Lucy, vê lá que tem alguns documentários. Mas assim, Lucy é uma pessoa com deficiência que toca um instrumento e que provavelmente deve ter outras habilidades, mas também tem algumas questões, algumas restrições. Não tem como a gente estar falando, né, dentro de uma proposta de desconstrução, em um ambiente da doutrina espírita, sem antes eu estar dando na verdade eu vou dar uma pincelada mesmo sobre algumas temáticas relacionadas à pessoa com deficiência, para a gente compreender um pouquinho mais sobre a temática, um pouquinho das nossas leis, da atualidade, para depois a gente chegar no processo e linkar realmente o que a gente tem como proposta de estar transmitindo hoje. E aí, essa questão de definição de deficiência, ela é importante a gente destacar, porque muitas das vezes as pessoas têm uma visão muito equivocada sobre o que é uma pessoa com deficiência e qual a abrangência dela dentro de uma sociedade. Então, para isso, a gente tem as leis humanas que tentam, pelo menos, divulgar de uma forma melhor e fazer a equidade dos direitos de todos. Pessoa idosa, pessoa com deficiência, né? Entre outras. E lá, no artigo 1º da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pela Assembleia Geral da ONU em 2006, o que é muito recente, inclusive, para o que as pessoas com deficiências vêm passando no decorrer da história.
E também está no Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é uma lei brasileira, lei número 13.146, de 6 de julho de 2015. O que é a pessoa com deficiência? Qual é, na verdade, a definição? Não é o que é, qual a definição? Pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas. O qual a interação com uma ou mais barreiras pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. E aí a gente tem alguns pontos importantíssimos. O que são essas barreiras? Como a gente identifica essas barreiras para que essas pessoas possam realmente ter participação dentro de uma sociedade? Então, existem as barreiras, que quando a gente pensa na barreira, a gente pensa em quê? Que a gente não tem uma rampa, uma acessibilidade arquitetônica, a gente não tem um elevador, né? E isso é uma barreira realmente, que a gente chama barreira arquitetônica. Mas existem outras barreiras, e uma das principais é a barreira atitudinal. É aquela onde as pessoas limitam, através de suas atitudes, limitam as pessoas com deficiência em estarem em participação dentro de uma sociedade. Então, existem também outras barreiras sociais, as barreiras financeiras. Então, existe uma classificação em relação a isso, mas só para a gente abranger um pouquinho essas possibilidades de impedimento que essa pessoa possa ter para poder não estar em plena atividade em uma sociedade. E aí, nesse mesmo documento não é apenas um problema de saúde, mas um fenômeno complexo que envolve interação entre pessoa e o ambiente onde vive. Então, porque sempre eu me coloco também nesse lugar de alguns tipos de pensamento, porque ainda temos alguns pensamentos que são equivocados. Problema de saúde, né? Muitas das vezes a gente pensa que problema de saúde é só doença, é só ter uma doença diagnosticada. Ou, ao contrário, se a gente tem alguma doença diagnosticada, a gente tem falta de saúde. Isso eu também não vou abranger tanto, porque às vezes é complexo, mas a gente precisa entender que não é só essa questão da saúde física, certo? Muitas outras dificuldades podem abranger esse processo de interação dessas pessoas com o ambiente. Então vamos lá. E aí, quais são os tipos de deficiência? De deficiências? A deficiência física é aquela que afeta a mobilidade e a coordenação motora. Isso pode incluir condições como paralisia, amputações, distrofias musculares, entre outras. A paralisia cerebral, paralisia de Duchenne, tem várias formas, várias condições. Estamos falando de pessoas que podem ter dificuldade para andar, usar as mãos ou executar movimentos que consideram simples no cotidiano, ou seja, as atividades de vida diária. Quando a gente estava chegando, o seu João já tinha mencionado um caso, né, sobre uma pessoa jovem de 30 anos que teve um problema, acho que abdominal, teve uma sepse, e ela teve a amputação por conta dessa sepse, uma má circulação nas extremidades. Ela teve uma amputação dos 4 membros. 30 anos com filho, e aí ela no momento está fazendo uma vaquinha para conseguir a prótese, e aí no momentinho que ela estava chegando, a gente estava conversando, e aí ela relacionou o quê? Dificuldades do dia a dia, coisas básicas, nosso pentear, a gente que tem a nossa atividade motora, ok? Pentear o cabelo, caminhar, sentar, levantar. Muitas das vezes as pessoas com deficiência física, elas podem ter também, e outros tipos de deficiência, que são as atividades de vida diária ou atividades de vida prática que a gente fala.
As deficiências sensoriais, incluídas as deficiências visuais e auditivas. As deficiências visuais podem variar desde baixa visão até cegueira total, enquanto a auditiva pode ser parciais ou totais, né, que são o que são definidas como as deficiências sensoriais. A deficiência intelectual diz respeito às limitações do funcionamento intelectual e nas habilidades adaptativas. Essa condição pode influenciar o aprendizado, o raciocínio e, em muitos casos, as relações sociais. Então, é o exemplo da pessoa do transtorno de espectro autista, né? Pessoas com TDAH. Então, tem vários diagnósticos que podem estar correlacionados às deficiências intelectuais. E algumas pessoas têm, né, apresentam deficiências múltiplas, ou seja, deficiência física com deficiência intelectual. Lucy tem uma deficiência múltipla. Ela tem deficiência visual, que é uma deficiência sensorial, com a deficiência intelectual. Né? Então, só para a gente contextualizar um pouquinho, algumas pessoas relembrar, algumas pessoas só, né? E outras para poder conhecer mesmo por quê. Porque muitas das vezes a gente sempre pensa que todas as pessoas têm deficiências múltiplas. Né? Que a gente vê um cadeirante e a gente pensa que aquele cadeirante tem também, principalmente se for criança com paralisia cerebral, tem também uma deficiência intelectual. E nem sempre, né? E aí uma proposta dentro desse momento de hoje é que a gente, né, reflita. Vamos ampliar nossa visão de mundo, né? Então, algumas reflexões eu venho trazer nessa perspectiva. Eu coloquei aí 3 crianças. Dá para ver, gente? Eu queria propor para vocês me sinalizar uma delas tem deficiência. Para vocês, quem acha que é Catarina? Quem acha que é Arthur? Quem acha que é Mateus? São nomes fictícios, viu? Eu coloquei Arthur e Mateus são meus filhos e Catarina, se fosse menina, ia ser Catarina. Aí eu coloquei esses 3 nominhos aí, mas eu não tive a menina não, só tenho Mateus e Arthur. Por quê? Quem falou Mateus, por quê? Quem acha que é Mateus? Adri. Ele está olhando externamente, né? Ele está fora. Como ele está viajando dentro do carro, mas ele está fora. Ele está em um outro, observando um outro horizonte. Ele não está dentro. Você também, amigo? E quem acha que é Arthur? E aí? Josi, por quê? Ele está assim, um olharzinho, intensidade, assim, um pouquinho. Se eu falar a vocês que eu não sei, eu peguei fotos aleatórias, botei lá imagens de criança no carro e coloquei. Tem como a gente só ver uma pessoa e dizer que ela tem deficiência? Não tem, né? Então não sei se elas têm algum tipo de deficiência, pegadinha. Deixa eu passar o... não sei. Certo? Mas faz sentido que a Adriana... Sim, faz sentido. Faz sentido, porque normalmente uma pessoa com deficiência... A deficiência intelectual, às vezes, né, não interage com o meio, né, às vezes não faz o contato visual, não é? Minhas psicos lindas, temos 3 aqui que eu saiba, né? Então, esse contato visual. Então, tem alguns fatores que podem estar... Diga, Dori. Eu queria mexer aqui, porque essa questão do contato visual, da socialização, ele tem sido muito contestada. Nem sempre isso é uma possibilidade de deficiência. Nas últimas pesquisas, ele disse que às vezes existem pessoas que estão afim desse contato naquele momento. E por conta de um conflito dessa pegadinha que você é maravilhosa, que você acabou de fazer muitíssimo bem feita, a gente começa logo a fazer algo. Pois é. Vamos refletindo. Vamos ampliar a nossa visão de mundo. Achei que foi o que eu fiz aqui.
Nem sei. Mexi em alguma coisa aqui que eu nem sei, viu? Ah, deixa eu botar aqui, peraí. Deixa eu voltar, que eu mexi em alguma coisa aqui que... Na verdade, não era nem para eu ter falado antes, né? Mas aí já é pegadinha também. Mas nesse Pedro, João e Mateus de novo, vem Mateus me persegue. Pedro, João e Mateus. Os três são crianças cadeirantes, né? Mas tem como eu, olhando para elas, dizer assim, eles, algum dos três ou os três, têm dificuldade de socialização, têm dificuldade de aprendizado? Só olhando? Não tem. São crianças com deficiência física. É fato. Isso a gente consegue visualizar. Mas eu consigo identificar em uma foto tão estática assim, nesse momento, que algum dos três não sabe escovar os dentes? Que algum dos três não sabe se transferir da cama para a cadeira? Não. Certo? Então, de novo, vamos ampliar nossa visão de mundo. E aí, ainda falando um pouquinho sobre a Lei Brasileira de Inclusão, a importância... Tá escuro aí? Se ficar assim, não. A importância da gente saber avaliar. Logicamente que quem está na área de saúde, quem está lidando com a pessoa com deficiência, vai ter um contexto, né, mais específico, vai ter protocolos de avaliação, vai ter algumas avaliações mais direcionadas, mas a gente, enquanto seres sociais de uma comunidade, também temos que pensar como eu vou avaliar, como eu vou olhar, como eu vou perceber aquela pessoa com deficiência dentro da sociedade. Segundo a Lei Brasileira de Inclusão, a avaliação da deficiência, quando necessária, é sempre necessário, a gente está avaliando a pessoa que tem deficiência. Eu fui fazer um curso em março, e aí a gente, é uma proposta do Ministério da Justiça e Defesa dos Direitos Humanos, que tem, e aí a gente foi fazer um curso, e aí nesse curso a gente avaliamos algumas pessoas realmente com deficiência, com um instrumento específico. E aí essa pessoa, ela não fala, né? Ela é surda, ela não fala, não tem a linguagem que a gente tem. Ela se comunica através de Libras, né? A linguagem de Libras. E aí tinha um tradutor lá, fazendo as perguntas que a gente estava fazendo, e aí ela fez assim: essas perguntas de vocês estão muito capacitistas. Por quê? Eu vou falar um pouquinho de capacitismo. Porque eu faço tudo. Eu estudo, eu vou, eu volto, eu ando por Salvador sozinha, eu estou fazendo mestrado. Ela foi, inclusive, assim, ela ficou indignada com algumas perguntas que a gente estava fazendo. Então, vai ser necessário fazer esse tipo de avaliação para ela, porque por conta das leis, as leis humanas. Mas não necessariamente ela precisa estar sendo avaliada, porque ela consegue, dentro da sociedade, ter todas as possibilidades possíveis para ela, dentro das necessidades dela. Então, a avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, e considerará os impedimentos nas funções e estruturas do corpo. Então, não é só a gente olhar um impedimento numa perna, em um braço, de um movimento, não é só isso. Fatores socioambientais, psicológicos e pessoais. Então, a gente tem que pensar o ser como um ser psicológico também, não só biológico, social, as limitações no desempenho de atividades e a restrição de participação. O quanto aquela deficiência pode estar impedindo ela de vir até o centro espírita, de ir até uma escola e estudar, né? E conviver com outras crianças ou outros adultos, se for o caso. Então,
esse contexto é muito mais amplo do que só olhar aquela pessoa que está sem a perna, sem o braço, ou que não consegue se comunicar verbalmente, enfim. Ai, ficou escurinho ali. Mas assim, não vou falar isso tudo não, pelo amor de Deus. É só para dizer que o Instituto Brasileiro, que é o IBGE, né, de Estatística, em 2022, ele traz alguns dados novos sobre as estatísticas de pessoa com deficiência no Brasil. Então, é a primeira vez que tem estatísticas sobre o autismo, que até então não tinha, é a primeira vez. O tanto que a gente tem crescente as pessoas com diagnóstico de autismo. Nordeste tem mais pessoas com deficiência. Mulheres são mais deficientes. Então, são pessoas com mais deficiência. Nível social econômico baixo. Então, isso são dados do IBGE. Então, só para chamar a atenção, assim, mulheres negras, mulher negra, pessoa com deficiência. São fatores agravantes dentro da sociedade. Vamos ampliar nossa visão de mundo. E aí o capacitismo, para a gente falar do capacitismo, né? O que é o capacitismo? Toda forma de distinção, restrição ou exclusão por ação ou omissão que tenha o propósito ou efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, principalmente baseado na Lei Brasileira de Inclusão, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas. O que são essas tecnologias assistivas? Cadeiras de roda, adaptação para poder a pessoa escrever, o aparelho auditivo, enfim. São várias possibilidades da gente ter essas tecnologias. E aí a gente tem, né, em 2023 foi lançada essa cartilha, combate o capacitismo. É uma cartilha que depois, quem puder divulgar, ver lá no site do Gov. Ela é bem explicativa, bem ilustrativa, e é bem interessante da gente estar conhecendo para poder evitar alguns comportamentos ou ações que ainda são capacitistas e que a gente pode, com isso, dificultar ou fazer com que a pessoa que está ouvindo, que está sentindo aquela situação, possa se sentir marginalizada com esse processo. E aí eu peguei de um outro documento também que é muito interessante, que é o Relatório Mundial sobre Deficiência de 2012. Ele foi traduzido, né, pela Prefeitura de São Paulo. Ele é um relatório mundial, né, como tá aí. E aí tem vários relatos, né? E lá uma mulher fala: sou uma mulher negra com deficiência. Algumas pessoas fazem cara feia e me excluem. As pessoas não me tratam bem quando elas veem o meu rosto, mas quando eu converso com elas, às vezes melhora. Antes que as pessoas tomem uma decisão sobre uma pessoa com deficiência, elas deveriam conversar com elas. Então, a gente volta um pouquinho naquela imagem. Não estou dizendo que a gente é capacitista porque viu a imagem e deduziu, certo? Então, tudo é um aprendizado mesmo. Mas a gente não pode, só no olhar, só em uma situação, a gente perceber que a pessoa com deficiência ela não tem capacidades, né? E ela é restrita para tudo que a gente possa fazer. Então, a gente viu Lúcia. Eu só sei tocar no piano assim. Eu sofro bullying por meus colegas de trabalho, inclusive chamado João, que ficou mangando de mim porque eu digito assim, ó. Certo? Eu só tenho esse dedinho para digitar. Eu não uso, não tenho uma manualidade boa. Certo? Então, eu não sei o que fazer, o que Lucy faz. Aquela coisa maravilhosa, né?
ela sabe todas as músicas, Bach, Mozart, qual ela sabe tudo, né? Ela falando com o instrutor dela. Enfim, cada um com suas potencialidades. Todos nós temos deficiências, mas também todos nós temos potencialidades e talentos. Hein? Fale, Dori. Inteligência, né? Quando a gente lembrar de tudo, e falar que nós temos diversos tipos, né? Sim, com certeza. Isso que é bom ter uma plateia assim. E aí, a gente pensa, né, nessa correlação, nessa visão que a gente tem do corpo ideal. Né? Existe uma correlação de corpo-deficiência. O que será? Né? Qual a relação de Leonardo da Vinci e Cláudio Palestrante? Leonardo da Vinci foi o artista que fez essa obra, né, que está ali do lado esquerdo, para quem está aqui direito. Então, que é o homem vitruriano. Né? O homem vitruriano é a perfeição anatômica. Ele é todo simétrico. Eu vi outras imagens assim, que eles medem realmente quanto, né, ali no círculo, o diâmetro, o raio, não sei o quê. Então, essa imagem de 1490 que foi exposta e foi colocada como o quê? O corpo ideal, o corpo perfeito. Né? Então, é um homem, né, musculoso, com os músculos, simétrico. Eu vi uma reportagem tem muito tempo, que acho que em algum programa aí, de uma emissora, e aí dizia, as mulheres mais bonitas, as pessoas mais bonitas são as pessoas simétricas. Aí eu fiz, pronto, que acabou a minha beleza, porque meu nariz aqui é torto, né? Eu tenho uma entrada maior do que a outra aqui, ou seja, sou nada simétrica, né? Eu fiz, pronto, eu não sou bonita. Não fiquei nada com essa pulga atrás da orelha, mas assim, existem padrões de beleza que a sociedade, de tempos em tempos, nos impõe esses padrões. Né? Então, se a gente for, principalmente hoje em dia, a forma como é passado, qual é o padrão de beleza hoje em dia? A maioria das pessoas pensam, é músculo, né? É boca bem carnuda, né? Não é para a gente não ter autoestima e nos melhorarmos quando possível. A gente tem sim que cuidar do nosso corpo, porque ele é o meio que nos foi dado para que a gente tenha progressão. Mas a gente precisa ter esse olhar também, como nós estamos aqui dentro de um centro espírita, e acredito que todos nós já temos esse impulsionamento de um olhar racional sobre esses processos. Né? Então, é um corpo em perfeição. E dentro um corpo perfeito, né, para aquela época. E dentro do processo histórico, a gente teve outros momentos. Por exemplo, o corpo perfeito era aquele corpo forte, lá na Revolução Industrial, para quê? Para poder servir como força bruta para poder produzir. E várias outras possibilidades de corpo perfeito. E aí, quem nasce com deficiência vai ficando o quê? Marginalizado. Esse corpo de Cláudio, ele nasceu, né? Uma doença congênita, ele é brasileiro, inclusive, se eu não me engano, ele é baiano. Mas ele faz palestras, né? Belas, interessantíssimas, tem livro publicado, né? E ele veste a roupa, ele vai, ele volta, ele está ali. Isso aqui é um vídeo, eu fiz um corte, não postei, eu só fiz um print do vídeo. Ele está na praia, lá tomando banho dele de mar, certo? Foi sozinho, logicamente com acompanhante, porque ele tem restrições. Não há como ele ter uma atividade dita normal, né? Contudo, logicamente que ele tem restrições, ele vai precisar.
mas ele tem capacidades intelectuais preservadíssimas. E para algumas ações ele faz, certo? Então, porque existe relação, né, deles dois? Sim, muita relação. Porque a gente, a sociedade vê o homem vitruriano como o perfeito. E Cláudio como aquele imperfeito, aquele doente, né? Como a gente tem alguns termos capacitistas que devemos evitar, né? Que a gente precisa evitar no nosso dia a dia. E aí é como, né, lá na cartilha também diz, o capacitismo reproduz crenças, processos e práticas que normatizam um certo padrão corporal como perfeito, sem considerar a corporeidade de todas as pessoas. E aí mais uma perguntinha para a gente entrar no contexto. Oh, meu Deus. Por que as pessoas nascem com deficiência? Quais os motivos das pessoas nascerem com deficiência? Para que as pessoas nascem com deficiência? Qual a melhor pergunta? Tem uma dica. Eu botei na fonte maior, né? Para que as pessoas nascem com deficiência? A gente sabe causas físicas, causas orgânicas, causas genéticas, hereditárias. No corpo físico, a gente tem várias causas, que eu nem vou citar aqui. Mas a gente tem outras causas que vão muito mais além. Na verdade, assim, a gente tem outros fatores que podem influenciar no processo de hoje, dentro dessa encarnação, a pessoa estar com deficiência. Né? A pessoa ter algumas restrições no seu processo de vida físico e algumas têm o corpo físico dito perfeito, mas tem a deficiência que é mais importante, que é a deficiência da alma, a deficiência moral. E às vezes a gente visualiza a pessoa toda perfeita aos nossos olhos, mas ela tem a deficiência moral. E aí eu trouxe algumas questões do Livro dos Espíritos, que assim, se a gente fosse ler ao pé da letra hoje, a gente ia dizer assim, poxa, Kardec é capacitista, que é danado. Ai, não acredito. O meu... Oxe. Ô, gente, desculpa, viu? Tava no silencioso, mas Kardec é capacitista, meu Deus. Olha como Kardec pergunta aos espíritos. A opinião de que os cretinos e os idiotas, alguém hoje em dia usa essa terminologia? Não. Mas o livro, ele foi escrito para a época, a terminologia era essa, certo? Então, logicamente, os espíritos devem ter modificado. Se fosse escrito hoje, provavelmente estaria em uma linguagem diferente. Mas por que essa terminologia? Os cretinos, né, que era dito naquela época, eram pessoas com hipotireoidismo, pessoas que tinham realmente uma deficiência física, como a imagem, né, dessa criança, baixa estatura, alteração, retardo mental, alterações nas gônadas genitais, né? Então tinham deformidades. Então naquela época existiam muitas pessoas com essas deformidades e sempre se associava a essa terminologia. Poderia até ser outras causas, mas tinha muitos casos do cretinismo, que era chamado naquela época. E os idiotas, que eles falam, são as pessoas com loucura, com deficiência mental. Então, a opinião de que os cretinos e os idiotas teriam uma alma de natureza inferior tem fundamento? E os espíritos colocam logo, não. Não. Eles têm uma alma humana, frequentemente mais inteligente do que pensais, e que sofre com a insuficiência dos meios de que dispõe para se comunicar, como o mudo sofre por não falar. Então, é o que eu falo, eles têm restrições
nas suas questões principalmente físicas. Mas a alma dele continua sendo humana como a minha, como a de Massinha, como a de Sandra, igual. Eles são espíritos como nós. Qual o objetivo da providência ao criar seres desgraçados, como os cretinos e os idiotas? São os espíritos em punição que vivem em corpos de idiotas. Esses espíritos sofrem com constrangimento a que estão sujeitos e pela impossibilidade de manifestar-se através de órgãos não desenvolvidos ou defeituosos. Também me chocou um pouquinho essa questão, na forma como... E assim, eu fui também fazer algumas pesquisas, existem alguns vídeos mais antigos que sempre traz isso. A deficiência é uma punição. Sempre traz isso. Dessa forma, é um castigo, é um karma. Mas será mesmo? A gente teve aqui Gilda, e ela nos trouxe as questões sobre a reencarnação, né? E uma das possibilidades da gente vir encarnado é para quê? Para missão, né? Como forma de missão e como uma forma educativa. Será que necessariamente é punição? Não é exato dizer que os órgãos não exercem influência sobre as faculdades. Já dissemos que os órgãos não exercem influência. Não exerce influência. Não é necessariamente um órgão físico que vai influenciar as faculdades mentais que as pessoas têm. Eles a exercem e muito grande sobre a manifestação das faculdades, mas não produzem as faculdades. Aí ele dá um exemplo. Um músico, se tem um violão, se Lucy não tem um piano adequado, se está desafinado, ela não vai conseguir emitir a melodia de forma adequada, certo? Então, muitas das vezes, aquele corpo aprisiona uma alma que é muito mais elevada do que um corpo que está com todas as suas faculdades físicas em perfeição aos nossos olhos. Qual é o mérito da existência para seres que, como os idiotas e os cretinos, não podendo fazer o bem nem o mal, não podem progredir? Então ele traz que é uma expiação, mas ele diz ali, ó, é um tempo de prisão, é um tempo, é um momento de prisão, não é uma eternidade, visto que a gente acredita que reencarnamos, que temos várias possibilidades. É um tempo, é uma possibilidade dele vir por um motivo N, por um motivo X. O idiota no estado de espírito tem consciência do seu estado mental? Sim, muito frequentemente. Compreende-se que as cadeias que embaraçam o seu desenvolvimento de uma prova e de uma expiação, ou seja, a gente tem nosso projeto reencarnatório, também foi assim, muito bem falado, discutido aqui no mês passado sobre isso. A gente vem, normalmente a gente tem essa nuvem para nos proteger, né? Para que nos protejam, para que nos proteja. Mas existe sim essa compreensão. E existe um relato nesse livro de uma criança o livro é Nossos Filhos São Espíritos. Deixa eu passar. De uma criança que nasceu com deficiência e dentro de um processo que Hermínio Miranda, os livros dele não eram psicografados. Ele trazia relatos de vivência dele lá em Minas Gerais. E aí, num desses relatos, esse espírito, né, no sono, veio e pediu a ele para que os pais não tratassem ele de forma como se deixasse ele de lado, que incluísse ele em todo o processo da vida da família, porque estava acontecendo isso. Essa criança nasceu em uma família onde, né, quando nasceu, os pais ficaram muito revoltados, inclusive o avô, que era médico, e achou que teve uma
um erro durante o parto. Então, a criança nasceu com uma paralisia cerebral, né, um diagnóstico clínico de paralisia cerebral. E isso trouxe muita angústia para a família. E a família foi procurar Hermínio para saber o porquê, né? Por que eu, por que minha família? E aí, dentro desses desdobramentos de conhecimento, essas possibilidades, inclusive que essas pessoas elas foram abençoadas, porque, como a gente fala, né? O telefone vem de lá para cá, não daqui para lá. Mas eles foram abençoados, que eles tiveram algumas respostas, inclusive que essa criança, ele era namorado da mãe, na outra encarnação, né? Ele foi namorado da mãe, e a mãe escolheu, né, traiu ele com o outro homem, e o outro homem era o pai dele. Então, nessa encarnação, veio a mãe e o pai, que foram os que traíram ele, e ele era o namorado, só que aconteceu o seguinte, ele se suicidou, ele se jogou em uma ponte, e quem foi tentar salvar ele foi o avô, que hoje era avô, né? Nessa encarnação, hoje não, na encarnação era avô. Tudo ali interligado. Então ele veio como uma forma de até aquele perispírito, que foi o que estava lesado, ele rever aquela situação. Né? Então existem essas possibilidades. E aí, em uma dessas conversas, ele solicita que a família trate ele como uma pessoa que pode estar dentro de todas as possibilidades da família, porque sempre a proteção, a exclusão, certo? É um caso. Nesse livro, gente, que aí nas pesquisas, esse livro estava lá escondidinho, como tá velhinho, né? E aí eu coloquei, inclusive, com a capa que hoje em dia tem uma capa bonitinha, rosinha, com nenenzinho, mas eu botei como tá essa capa ali, né? Então, ele fala no capítulo 19, filhos deficientes. Bem, e se a criança que recebemos não for bonita, inteligente e sadia? Que é o que a gente, quando principalmente nós mães, pais, quando estamos no processo de gestação, a gente sempre pensa, idealiza, faz aquela idealização, né, lá, e aí tem um luto, quando vem uma pessoa com deficiência, né? E aí vem o luto. Então, ele traz, logo na primeira página, ele já traz esses 4 pontos aí, que às vezes não precisa nem ir mais para o capítulo. 4 pontos importantíssimos. A pessoa que nos foi entregue é um ser humano, tão filho de Deus como cada um de nós. É o primeiro ponto a se pensar. Segundo, por alguma razão concreta, nada é por acaso, por alguma razão concreta, veio para junto de nós o espírito condicionado a certas limitações, contornáveis umas, irreversíveis outras, que nos compete aceitar para enfrentar as dificuldades decorrentes, né? E aí a gente tem dois verbos importantíssimos, aceitar e enfrentar. É aceitar e cruzar os braços? Não. Hoje em dia, principalmente hoje em dia, nós temos as tecnologias assistivas, nós temos as várias possibilidades terapêuticas, né? Então a gente tem que enfrentar. A dor, a desarmonia, o desajuste são situações transitórias. Lembra de alguma coisa, Dori, da semana passada? Lembra de alguma coisa do que Silvio falou aqui? Por que sofremos? Porque nos apegamos a situações transitórias. Mas existem situações que são permanentes. E essas que importam. E essa que normalmente são as situações divinas. Os pais de uma criança deficiente têm necessariamente um envolvimento pessoal com a questão. Então, esse exemplo que eu dei e vários outros, não é à toa que essas crianças chegam até nós com algum tipo de restrição. E aí tem um livro psicografado por Chico, né, que é Entre a Terra e o Céu, que fala que existe uma colônia espiritual lá, da bênção, que essa colônia espiritual recebe crianças com deficiência
que na verdade vão ser encarnadas, vão encarnar com deficiência, são crianças que cometeram suicídio. E aí existem mulheres, mães, na verdade mulheres não, espíritos que cuidam desses espíritos na colônia, já se preparando para o processo encarnatório. Né? Nesse livro tem esse relato. E eu trouxe duas imagens em relação, né, para a gente também ainda colocar nos nossos tempos, na nossa atualidade. Uma mãe que recebe um filho com deficiência, que nasce com todas as possibilidades terapêuticas, com convênio, né, com a possibilidade de investigação diagnóstica, continua tendo a possibilidade de estar sofrendo também, de estar aprendendo também. Mas a gente também tem aquelas mães que nascem com a condição socioeconômica muito baixa, como a gente convive muito, eu e minhas colegas que estamos aqui, condições socioeconômicas baixas, conhecimento sobre as condições também ainda limitados e que precisam estar enfrentando analfabetas funcionais muitas das vezes e precisam estar enfrentando esse processo de receber uma criança com deficiência. Então, são casos e casos, inclusive assim, de mães que tentam suicídio, já que a gente está falando de valorização da vida, a gente pensar também nessas cuidadoras, nesses cuidadores, nesses responsáveis de crianças com deficiência, que às vezes têm as ideações porque não conseguem dar conta de todo aquele processo, e a gente precisa estar amparando, a gente precisa estar acolhendo esses casos também, essas pessoas também, de uma forma muito minuciosa, muito singular. E aí, claro, claro que Jesus amplia, já estou terminando, viu, gente? Quem é que pode ampliar mais ainda a nossa visão de mundo? Ele, né? Ele, através dos seus ensinamentos. Existe a passagem, né, do paralítico de Cafarnaum. Então, nessa passagem, Jesus chega em Cafarnaum, está na casa de Pedro, e aquela multidão já atrás dele. Essa passagem está em Marcos, está em Lucas e eu acho que está em Mateus também. E aquela multidão atrás dele, e aí uma pessoa com uma deficiência física, né, um paralítico, é chamado nesse momento aí, pede ajuda. Ele quer ser ajudado. E aí ele não tinha como chegar, a casa muito pequena, e aí as pessoas, os outros homens, pegam ele, faz tira o telhado da casa para poder conseguir chegar a essa pessoa com a maca, é uma maca, né? Tem outro nome na Bíblia, mas agora eu não me lembro. Para chegar na maca, faz um buraco no telhado e aí vai lá e coloca ele na frente de Jesus. Isso tem muita simbologia, isso aí. Eu ficaria aqui mais 1 hora falando sobre isso, mas eu vou resumir. Lógico que a gente precisa ir para casa. Qual é a simbologia tão importantíssima? Ele está sozinho? Não. Por ele sozinho, será que ele conseguiria chegar até Jesus? Não. Tem pessoas que estão ao lado dele. É aquela mãe, é aquele pai, é aquele cuidador, é aquele avô, é aquela avó. Somos nós que trabalhamos em ambientes com pessoas com deficiência. Somos nós que temos um vizinho, uma vizinha com deficiência. Né? Então, é o que, Marcinha? Isso, filho. Então, somos todos nós que podemos ajudar. Mas, acima de tudo, a pessoa, Jesus, se a gente for pensar, né, nesses estudos, e realmente, se a gente for pensar em todos os milagres de Jesus, a pessoa vai até ele, né? E aí ele sempre diz, a tua fé te salvou.
Ele levantou, o paralítico levantou depois que Jesus chegou até ele, conversou, disse: meu filho, seus pecados estão perdoados. Porque normalmente existe uma necessidade de rever situações dentro desse processo da deficiência. São revisões de situações. Não é punição, pelo amor de Deus. Eu não consigo visualizar punição. É uma oportunidade, é um processo educativo. Então, quanto mais a gente tirar isso da nossa mente, enquanto disseminadores desse processo, mais também a gente tira esse sentimento da pessoa que nasceu com aquela deficiência, ou que eu tive um filho com aquela deficiência, porque eu sou culpada de alguma coisa, pelo amor de Deus. Então, meu filho, seus pecados estão perdoados. Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então, são palavras que são ditas em várias passagens de Jesus e que a gente pode disseminar. Mesmo aquelas pessoas que não tenham o intelectual possível de compreensão que a gente acha nas questões físicas, mas com certeza no espírito, se a gente tiver um pouco de acolhimento, um mínimo de acolhimento com o outro, eles vão entender. Ou até mesmo se a gente vibrar dentro desse processo e pensar que todos nós podemos ser deuses, vai chegar esse caminho de luz, vai chegar até eles. Ô, seu João, o senhor bota deixa eu parar um pouquinho. Aqui só para a gente ilustrar, tá acabando, eu juro. Só para a gente, é porque a última parte não pode deixar de ter. Viu, mocinha? Aqui só para a gente ilustrar, né, um videozinho bem interessante, como o outro pode colaborar dentro desse processo de desconstrução. I think I'm broken running through lonely gray. Though I don't have anything, well, I should have seen this. Don't know why I was blind. When the best of us steps up, our nation stands a little taller. We all play for you. É um tipo de inclusão. Não é o ideal, mas é um tipo de inclusão. E é uma possibilidade como, né, os outros, eles colaboraram dentro do processo e incluíram ele na brincadeira de uma forma que equipararam. Todos nós estamos assim, vamos brincar, né? É uma forma. E aí, gente, pra gente já finalizar, eu vou trazer eu queria que ela estivesse aqui, mas ela não pode vir por N fatores. Mas eu pedi, né, para a mãe dela tentar fazer com que ela cantasse uma música, que é Thaís, certo? E aí, eu pedi, já tem mais ou menos uns 10 dias, eu fiz, Lindy, vê se consegue citar e canta essa música, que ela canta lindamente, ela tem uma voz linda. Vê se Thay consegue cantar essa música. Na verdade, eu pedi para ela vir, mas eu sabia que tinha dificuldade. Por conta que ela mora muito longe. E já era de noite, enfim. E aí ela fez, vou tentar. Aí quando foi sexta-feira, eu fiz, e aí, Lindy, ela conseguiu? Aí ela não me respondeu. Quando foi ontem, ela fez assim, a gente está com muita dificuldade. Ela está com dificuldade com a letra. Não está conseguindo. Aí eu certo, então deixe, tranquilo, eu faço de outra forma, não se preocupe não. Aí certo, aí quando foi de manhã, umas meio-dia, eu finalizando assim os slides, aí quando eu vejo lá a mensagem, 3 vídeos de Lindy. Aí cantou de 3 formas a música. E aí ela fez, minha filha, você não sabe a dificuldade de botar essa menina para cantar.
brigou comigo, disse que ia matar o pai. Disse assim, porque ela existe uma questão, aí, né, como todos os estudos, eu fiquei quase meia hora conversando com a mãe de Nalva, com a mãe dela, que a gente já conversa muito, de todo esse processo. E ela mesma falou, não é por acaso que Thaís está comigo. Thaís veio enquanto minha filha. Alguma coisa eu preciso aprender, né, Iramar? Aí eu fiz, provavelmente. E aí a gente conversou, eu fiz assista depois, bora. Mas, enfim, é uma música de Vanessa da Mata. Inclusive, é bem nova essa música, que eu ouvi tanto, toca tanto na rádio, na Globo FM. E aí, ouvindo, eu fiz, meu Deus, essa música toda hora toca, toda hora toca. Aí depois eu fui analisar a letra. É uma letra lindíssima, é uma letra que diz muito sobre o que a gente está conversando, sobre o que eu queria transmitir na desconstrução de padrões. Tá ligado, Lázaro? Se não ficar tão bom é porque foi trabalho, foi bem desafiador ela fazer esse cantar. Pode aumentar. Quantas vezes tive a impressão que o mundo não me queria, quantas vezes tantos não. Eu não sabia do amor, os traumas fecham a percepção. Quantas vezes diferi, sendo tão severa, sem clemência me agredi. E de repente é sempre um susto. Eu não sabia que era capaz. Ele trouxe tanta esperança, como uma criança e um velho lar. Ele me salvou da dor com a luz, que o amor bandido quis me roubar. Quantas vezes me feri, sendo tão severa, sem clemência me agredi. Eu não sabia do amor, entendia que era capaz. Ele trouxe tanta esperança, como uma criança. Ele me salvou com a luz, que o amor quis me roubar. Thaís, não tá tão bom, mas assim, é muito lindo. Eu chorei horrores quando eu vi eu chorei horrores. Ela tem uma paralisia, paralisia cerebral, né? Ela tem diagnosticado paralisia cerebral, tem algumas limitações intelectuais também. E aí, no final dessa música, Vanessa da Mata traz esse textinho, essa poesia. Sair do padrão que, mesmo ruim, tento escravizar o costume. Eu desarmo, eu transformo. Eu insisto, eu me liberto. Na luz ou na chuva de um dia bonito. Amar no que me entrego para amar, que me proponho para mim, nas nonas vidas. No ressurgir das cinzas, no mais sagrado amor em contento, nas mais grandiosas e ínfimas criaturas, na risada gostosa de Flavinha, no amor em sua expansão ao todo,
mais do que em alguém em particular, no amor e amar tudo de novo, no mais esquecer, além de observar. O amor é libertador, que a gente consiga amar ao próximo independente de qualquer construção de corpo, de intelecto, de seja do que for, de cor, de raça, de padrões, que a gente coloque amor no nosso coração. Gratidão por vocês estarem me ouvindo. Então, bom demais, não foi, gente? Foi sim, foi uma verdadeira aula. E eu fiquei pensando aqui que no início